Meu precatório é prioritário. Eles podem pagar só uma parte e deixar o restante para o ano que vem? É verdade que alimentar não pode parcelar? Eu tenho uma RPV que foi expedida dia 24 de fevereiro. A gente já está dia 13 de março. Eu já vou receber? Como que funciona o desconto dos honorários contratuais, honorários de sucumbência, os honorários do meu advogado? Eu iria receber meu precatório até dezembro de 2022. Não recebi. E será que eu vou receber até dezembro de 2023? Essas são algumas das perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje. Então, se você tem alguma dessas dúvidas ou algumas dúvidas relacionadas, que nas respostas eu vou tratando sobre os assuntos de uma forma ampla, fique aqui até o final do vídeo para você não perder nenhuma novidade. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, não conhecia o nosso canal, já aproveita, se inscreve. E eu sou a Marli, sejam bem-vindos e vamos à primeira pergunta. Eu vou ler aqui as perguntas dos inscritos, dos internautas aqui do canal e vou respondendo passo a passo. Tem algumas perguntas que eu vou dividir em várias partes, porque elas são várias perguntas em uma só e tem várias dúvidas embutidas aí nelas. O Ismael Marinho perguntou: doutora, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, Ismael. Eu tenho mais de 60 anos de idade, tenho direito à prioridade, meu precatório é alimentar e contra o INSS. Mesmo tendo prioridade, eles podem pagar só uma parte? Sim, Ismael, eles podem pagar só uma parte. E em 2023, o CNJ já fixou o entendimento de que vai pagar até 180 salários mínimos. Como vai se iniciar os pagamentos pelos prioritários, então em 2023, infelizmente, acredita-se que só vai dar para pagar os prioritários até 180 salários mínimos e alguns dos alimentares. A segunda parte da pergunta do Ismael: é verdade que alimentar não pode parcelar? Não, não é verdade. Todos os precatórios depois das emendas constitucionais 113 e 114 podem parcelar. Infelizmente, na verdade tem sido parcelado desde 2022, porque em 2022 a maioria dos precatórios só conseguiram receber até o teto de 180 salários mínimos. Tiveram alguns precatórios que conseguiram o ato prodigioso de receber na forma integral, mas porque eles eram precatórios com valor mais baixo. Aí o Ismael no finalzinho ele falou: obrigada pela atenção, um abraço e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada a você, Ismael, pela participação aqui no nosso canal. Gosto muito da participação de vocês. Eu busco responder todas as perguntas que eu consigo. Quem sabe daqui a uns dias eu consiga responder mais. Eu gostaria muito de estar respondendo sempre vocês, mas nem sempre eu consigo cumprir essa coisa que eu gosto de fazer, que é responder o inscrito. É até por isso que eu criei esse quadro, né, nas terças e quintas, para responder vocês, para deixar vocês sempre mais ligados comigo. A próxima pergunta é do Fábio. Tudo um pouco e mais um pouco com Fábio José. Perguntou: foi expedido uma RPV em 24/2/2023 e estamos dia 13/4/2023. Nesse caso, já está quase contando o pagamento? Bem, se no dia 24 de fevereiro foi expedida, era uma sexta-feira. O prazo começou a contar na segunda. A segunda foi dia 27. Então, começou a contar o prazo de 60 dias, dia 27 de fevereiro. O prazo são 60 dias corridos. Então, o prazo vai findar dia 27 de abril. E por que isso, doutora? Porque são 60 dias corridos para o pagamento da RPV, certo? Quer dizer que você já vai receber esse dinheiro? Infelizmente, não. Eles têm até esse prazo para efetuar o pagamento. Depois que efetuou o pagamento, o comprovante vai ser anexado ao processo, juntado ao processo. E aí, depois que juntar o comprovante ao processo, aí vai intimar o seu advogado, informando ele: olha, teve aqui pagamento. Se ele estiver acompanhando, ele vai estar acompanhando e vai saber a data de pagamento. Caso o seu advogado não esteja acompanhando o seu processo, porque como a gente tem a demanda é muito grande, às vezes a gente não consegue acompanhar todos os processos como a gente gostaria. Aí, a justiça intima, ela avisa: olha, tem comprovante de pagamento aqui no processo, né? Se você ainda não juntou os dados bancários, junta os dados bancários. Ou então, se for Justiça Federal, vá até a Justiça Federal efetuar o saque. Na última pergunta, ou em uma dessas perguntas aqui, eu vou explicar como é que funciona o saque e como é que funcionam os honorários advocatícios. Vamos para a próxima pergunta. A terceira pergunta é da minha xará, Marli Oliveira. Já é contado os honorários do advogado e tenho que pagar também o combinado, ou ele só fica com o que foi descontado? Estou falando, mas não sei se é descontado automático lá. Então vamos lá. Eu escolhi essa pergunta porque ela engloba de uma forma geral os honorários advocatícios, tanto os contratuais, que eu vou explicar certinho, passo a passo para vocês, quanto os sucumbenciais. Então vamos lá. É importante destacar a diferença entre honorários sucumbenciais e honorários contratuais. Doutora, por que é importante? É importante porque um pode
pode ser descartado e recebido sem o dono do precatório receba o seu valor, ou o dono do RPV receba o seu valor, pode ser destacado e o outro não, né? Os honorários sucumbenciais são aqueles honorários que a outra parte perde e aí ela paga para o seu advogado. Então, porque ela perdeu. Em regra, no juizado especial da Fazenda Estadual, isso não acontece, tá? No juizado, se não tiver recurso, não tem honorários sucumbenciais. Na Justiça Federal, tem honorários sucumbenciais. Então, sucumbenciais são os honorários pagos pela outra parte e não aquele que você assinou o contrato, que você deve pagar para o seu advogado. Aquele um que vocês combinaram o percentual e tal, aquele lá são os contratuais. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro. Você tem um precatório e no seu precatório, o advogado tem direito a receber os honorários sucumbenciais pagos pela outra parte e os seus honorários contratuais. Então, são 2 honorários. Os honorários sucumbenciais, ele pode receber, se o valor for menor de 60 salários mínimos ou menor do que o valor da RPV, ele pode receber por meio da RPV. Tem essa possibilidade. Agora, o contratual não tem essa possibilidade. Ele vai receber junto com você, porque não tem como descartar. Esse valor não é descartado. Pelo menos a regra é essa, não é descartado. Já vi casos em que os contratuais são descartados, recebe a parte por meio de RPV, mas a regra geral não é essa. A regra geral é que os sucumbenciais podem ser pagos por meio de RPV. Se for o valor da RPV, o advogado vai receber a parte dele dos honorários sucumbenciais. E aí depois ele vai receber os contratuais junto com você quando você for receber o seu precatório. E aí você vai pagar a parte que vocês combinaram. 30%, 40%, 25%. Lembrando que os honorários contratuais e sucumbenciais não somados os dois não podem passar de 50% do valor que o cliente tem direito a receber, certinho? Já ficou claro essa parte de honorários sucumbenciais e honorários contratuais? Vai depender do que você combinou, Marli, com o seu advogado. Se você combinou com o seu advogado, se você assinou o contrato para ele e a procuração com poderes específicos para receber e dar quitação, ele vai conseguir sacar o seu valor, seja na Justiça Federal, que é feita lá direto no banco, e você tem que ir ao banco para poder pegar o seu dinheiro e transferir para sua conta, ou ele vai indicar os dados bancários dele para ir tudo para a conta dele e depois repassar. Mas isso vai depender do que você combinou com ele, tá? É o combinado do contrato. Ele vai juntar o contrato e lá no contrato vai estar especificado como é que vai ser. Como que a gente trabalha aqui no nosso escritório e por que que a gente trabalha dessa forma? Vamos lá, a gente trabalha, o do nosso cliente vai para a conta do cliente, o nosso vai para nossa conta. Vou explicar os 2 tipos de honorários também. Por que que a gente faz isso? Porque quem é do cliente já vai para ele resolve lá com a parte que ele tiver que resolver, depois com a receita, se ele tiver que resolver, se ele tiver que declarar imposto de renda, nós resolvemos a nossa parte. Nós fazemos assim, mas tem várias possibilidades. Na verdade, tem 3 possibilidades de divisão de honorários. Essa que eu acabei de falar, que eu acho que é a mais plausível. Tem também a possibilidade de ir tudo para conta do advogado, que eu não acho legal. E tem a terceira opção, que é ir tudo para conta do cliente, que também não acho legal. Para mim, a melhor opção é dividir. Mas tem profissionais e profissionais, cada um trabalha do jeito que entende que é mais correto trabalhar, certo? Então, existe essa possibilidade. Para saber qual das 3 opções você optou, você vai ter que olhar no seu contrato e na procuração que você assinou para o seu advogado. Se você não tiver cópia, você vai ter que perguntar para ele qual foi das 3 formas que vocês escolheram para regir o contrato de vocês. Mas vamos lá. Vamos supor que você tenha assinado o contrato que ele vai sacar tudo. Então, ele vai ou na caixa sozinho e sacar todo o valor e ir para a conta dele depois dividir, ou ele vai indicar os dados bancários dele lá no processo e aí vai tudo para conta dele, ou vai ter os dados bancários de vocês dois, ou vocês dois vão juntos até o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, no caso da Justiça Federal, ou tudo direto para a conta indicada no processo, se for na Justiça Estadual. Então, certo? Na próxima pergunta eu vou especificar, porque eu vou continuar com a pergunta da Marli, que ela fez 2 perguntas e eu achei interessante juntar as 2 numa sequência aí. A próxima pergunta ela fez assim, vou responder ela por partes, tá? A Marli falou, meu precatório é para este ano, prioritário federal. O advogado pode receber ele e me repassar bem mais para frente ou fico sabendo antes? Pode acontecer disso que ela acabou de falar, dele pegar o dinheiro e demorar para repassar? Pode, a gente já viu isso acontecer em vários processos. Você fica sabendo pelo processo, se você acompanhar o processo, você fica sabendo que houve pagamento, porque lá no processo consta que houve pagamento, especifica, fica tudo bem claro lá no processo de você, tá, Marli? Então, é bom tomar esse cuidado,
bom acompanhar o processo, porque tem profissionais e profissionais, e alguns profissionais, infelizmente, não atuam da forma que deveriam atuar. A segunda parte da pergunta número 4. Gente, a segunda parte ainda continua com a Marli, tá? Ela falou assim, olha, a Caixa disse que eles ligam avisando, mas é melhor eu ir lá, se o advogado receber, fico sabendo, né? Tenho que estar junto com ele, não é? Ela perguntou isso. Gente, primeiro ponto, a Caixa não liga pra ninguém, tá? O dinheiro fica depositado lá. Se ninguém for lá buscar o dinheiro, se o advogado não for, nem você for, o precatório é cancelado. Tem 2 anos para ver o cancelamento do precatório. Então, se você não foi lá receber o seu dinheiro, cancela o precatório, tem que começar todo o procedimento de novo. A Caixa não avisa. A segunda parte da pergunta é melhor eu ir lá? Gente, é melhor você ir lá. Melhor, na verdade, você saber qual foi a forma que você combinou com o seu advogado. Se você combinou com o seu advogado de ir lá e sacar junto com ele, quando há o saque junto com o advogado, é porque a procuração não dá poderes para ele sacar o valor total. Porque a procuração, quando ela está escrita lá, poderes específicos para receber e dar quitação, efetuar saques, ele pode ir lá e sacar o valor total e depois repassar para você. Pode acontecer, como eu disse na pergunta anterior, dele demorar para fazer o repasse. Infelizmente, gente. Então, por isso, cuidado na hora de assinar as procurações, cuidado na hora de assinar os contratos. Se ficou na dúvida, espere um pouco, leva para casa, lê e depois volta para combinar, para ver se você entendeu. Mas faz tudo isso muito bem pensado. Quando você for escolher um advogado, escolha como você escolheria um médico, por exemplo. A gente não escolhe um médico bem escolhido quando a gente precisa ou quando a gente tem condições financeiras. O advogado é da mesma forma. A gente precisa saber escolher o advogado, confiar nele, porque a relação advogado e cliente é quase que uma relação como mãe e filho. A gente precisa confiar. A quinta e última pergunta que eu vou responder aqui nesse quadro de hoje é da Claudete Francisco. Eu iria receber em dezembro de 2022 e não recebi. Será que eu vou receber em dezembro de 2023? Eu escolhi essa pergunta porque me pareceu que ela ficou na dúvida entre essa relação de receber até dezembro de 2022. O que acontece, gente? Os entes, todos os entes, têm o ano corrente inteiro para efetuar o pagamento dos precatórios. Ou seja, eles têm do início do ano até dezembro, até dia 31 de dezembro para efetuar o pagamento. Significa que depois que eles iniciaram o pagamento, pode haver mais pagamentos? Até pode, não é o natural, não é o normal que acontece, mas pode. Pode sim, a gente percebe que muita coisa pode. Mas, o ano passado, por exemplo, eles efetuaram aí o pagamento de vários precatórios até setembro de 2022. Em setembro de 2022, houve o pagamento de inúmeros precatórios. Ficaram muitos para trás, mas o pagamento se iniciou aí em setembro devido às turbulências ocorridas e ocasionadas pelas emendas constitucionais 113 e 114. Mas isso não significa que eles iriam pagar em dezembro. É que o prazo deles é dezembro, até dia 31 de dezembro de todos os anos. O dinheiro já havia acabado em setembro. Em setembro eles fizeram a divisão e publicaram nos sites quem ia receber e quem não ia receber, certo? Quem ficou para trás, a gente já sabia que ia ficar para trás mesmo, infelizmente. Então, assim, só para esclarecer essa pergunta dela, será que eu vou receber até dezembro de 2023? Vai depender. Se o seu precatório é prioritário, você tem chances absurdas de receber até o teto de 180 salários mínimos. Agora, se o seu precatório não é prioritário, se ele for só alimentar, dependendo do TRF que ele está, ou do TJ que ele esteja, né, no caso de um precatório que tramita no TJ, infelizmente, muitos precatórios ficarão sem receber. Então, dependendo da ordem cronológica que você esteja para receber, pode ser que você não consiga. Mas aí eu precisaria saber qual é a ordem, se é do TJ, se é do TRF, para responder para você com mais clareza. Depois deixa aqui nos comentários que eu respondo com mais clareza para você especificamente. Eu só queria esclarecer essa regra, a regra de que eles têm até dia 31 de dezembro de cada ano para efetuar o pagamento de todos os precatórios, mas isso não significa que eles vão finalizar todos os precatórios devidos daquele ano. Tá bom? Era só para deixar claro isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like de vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Todos os dias nesse canal tem vídeo. Seja short, seja vídeo longo ou seja os dois em um só dia. Então não perca nenhuma novidade sobre os seus direitos. Se você tem alguma dúvida, não só relacionada a esse tipo de vídeo, mas temos vários quadros aqui no canal. Se você tem alguma outra dúvida que eu possa ajudar, eu tenho um imenso prazer em poder ajudar. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!